Minha diretoria, Cruzeiro 2, Flamengo 1, que jogaço de bola no Mineirão. Aliás, hoje vários jogaços, o Palmeiras e Vasco também foi um grande jogo, e o Cruzeiro e Flamengo não foi diferente. Eu sei que ao final desse jogo todo torcedor está buscando saber por que seu time perdeu ou por que seu time ganhou, sem olhar o jogo como um todo. Mas, cara, que enredo fantástico, que enredo fácil de imaginar num jogo de futebol. Sabe aquela coisa que no final do jogo você fala assim, meu Deus, que surpreendente, que imprevisível. Na verdade, você sabia que isso ia acontecer, né? Acho que todo mundo sabia. Se você olhar um pouquinho o enredo do jogo desde o começo, você vai entender que ele tem um contexto. Flamengo completinho, voando, vem de grande atuação. Por quem vai parar esse Flamengo? Pô, o Cruzeiro, caraca, o Cruzeiro não... Só que aí o Cruzeiro entende uma oportunidade. O que é uma oportunidade? É quando o time do Cruzeiro consegue notar o seguinte, olha só, se esse jogo aqui eu ganhar, eu viro a chave. Se eu empatar, jogar mais ou menos, perder, não vai realmente aumentar demais a minha crise, porque é o Flamengo, o melhor time do Brasil e tal, mas se eu ganhar esse jogo aqui, eu viro a minha chave. E o Cruzeiro entra em campo hoje com o Gabigol no banco, comemorando com o elenco, aceitando a reserva, fazendo diferente do Dudu, torcida, pô, Mineirão lá com todo o ambiente que tinha para ser. E vamos lá, gente, vamos partir de alguns princípios básicos. Cruzeiro no Mineirão, sempre favorito. Flamengo no Maracanã, sempre favorito. Não importa quem são seus jogadores, qual que é a sua situação e não. Time grande em casa é favorito. Qualquer time grande do mundo, quando ele joga em casa, ele é favorito. De modo que não tem nada, absolutamente nada de errado em perder para o Cruzeiro no Mineirão. Claro que para o flamenguista isso vai ser um absurdo, mas para o flamenguista qualquer coisa que não seja 3-0 é um absurdo. Então, nos acostumamos com a megalomania rubro-negra e tornamos ela divertida, mas, obviamente, o Cruzeiro tem um time que quando ele montou, todo mundo falou, pô, se essa porra der liga, esse time do Cruzeiro é forte. Por que agora perder pro Cruzeiro é uma merda? Se o Cruzeiro a cada jogo ali com o Jardim tá melhorando. Cada jogo o Cruzeiro melhora um bocadinho. Você tá acompanhando? Legal. Se não tá acompanhando, a novidade ficou explícita hoje para você. O Cruzeiro tá longe de ser um Cruzeiro encantador, que tá brigando pelo título. Não é isso ainda. Mas o Cruzeiro tá melhorando, tá se ajeitando. Aos pouquinhos o Jardim tá arrumando o time, o Cruzeiro tá começando a acertar o passo. E na hora que o Cruzeiro acertar o passo, ele é mais ainda favorito dentro de casa contra grandes adversários com o estádio lotado, porque nós estamos falando de um time grande. Não estamos falando de um time qualquer. Estamos falando que um time que esteve num momento ruim, como o Flamengo também esteve em décadas horrorosas, e ainda assim voltou lá e ganhou a porra toda. Time grande é time grande. No jogo de hoje, cara, a torcida do Flamengo cometeu um erro, na minha opinião. No começo do jogo, o torcedor do Flamengo foi lá e fez um corinho de Gabigol vai se fuder, o Flamengo não precisa de você. Eu sei. Isso aí é coisa de querer desestabilizar o adversário e tal. Mas eu não acho muito justo, porque nós estamos falando de um dos jogadores que mais deu na história do Flamengo pro clube. Então eu não acho muito justo. Mas, tudo bem, vamos desestabilizar o cara. No final do jogo a gente grita o nome dele, sei lá qual que era a ideia. Mas obviamente que ali você criou um roteiro, né? Quem conhece um pouquinho de futebol sabe que ali se desenhou um roteiro, né? Gabigol na reserva, empate, o Gabigol entra, resolve o jogo, faz o gol e o Cruzeiro vence o Flamengo. Esse roteiro ele era imprevisível, ele é surpreendente, mas ele não é tão imprevisível assim. O futebol é recheado desse tipo de roteiro. E aí quando o Gabigol entra no final, você começa a olhar pro campo e falar, eu já vi esse filme já passou tantas vezes. Pênalti, óbvio, o Gabigol se afasta. E o jogador do Cruzeiro, que eu não me lembro quem que era que estava perto da bola, pega a bola e dá pro Gabigol e fala, não, vai você. E o Gabigol perde o pênalti. E no rebote o Gabigol marca o gol, que é pra ninguém nem falar que o Gabigol só faz gol de pênalti. Fez com a bola rolando, então. E aí no final, o Cruzeiro já nos acréscimos e tal, o Cruzeiro ganha o jogo de 2-1 do Flamengo. Cara, esse jogo tem um contexto do caralho. Primeiro, importante pro Flamengo no seguinte sentido, é preciso cair na real. E não é o time do Flamengo, nem o Felipe. Torcedor do Flamengo, de maneira geral, precisa começar a aceitar o óbvio. Tem um corte meu rolando aí no Instagram essa semana onde eu tô falando isso. Cara, você perde jogos. Ninguém termina o campeonato com 100% de aproveitamento. Isso não existe. Você perde jogos. Você empata jogos. Tem dia que você não acerta. Tem dia que a bola entra e não era para entrar. Tem dia que bate na trave e sai. É normal do futebol. O flamenguista faz, especialmente os digital influencers do Flamengo, eles fazem um escândalo quando o Flamengo perde, que o flamenguista acaba comprando esse barulho e transformando qualquer merda num problema. Não tem problema nenhum. O Flamengo tá organizadinho, melhorando também, crescendo, o time tá acertadinho, o time é bom, tá tudo certo. Perdeu o jogo pro Cruzeiro porque perdeu, teve um pênalti no finalzinho, podia ter acertado um contra-ataque o Flamengo e ganhado o jogo. Tomou um gol no final, perdeu. Claro que vai ser mais doído, porque, pô, o gol do Gabigol, né, acabou de deixar, tem um monte de flamenguista que é viúva, tem flamenguista que tá puto com ele porque ele saiu de um jeito que o cara não gostou e tal, mas negar a estrela do Gabigol é negar a grandeza do Flamengo, é negar a grandeza do Cruzeiro. É o óbvio na sua frente. Você pode não gostar das qualidades técnicas do Gabigol, mas negar a estrela desse cara e a capacidade de decisão de jogos importantes é um negócio muito impossível diante dos fatos. E como eu disse no começo, o Cruzeiro sabia que esse jogo pro Cruzeiro tinha outro peso.
E o resultado final do jogo, cara, é uma conexão entre torcida e time. O Mineirão termina o jogo explodindo em cima do time de festa. Jogadores do Cruzeiro se abraçando, o treinador do Cruzeiro, o Gabigol iniciando uma volta por cima, o torcedor feliz, ninguém mais quer saber de Dudu, quer jogar no Galo, vai jogar no Galo, que se for. Tá tudo certo, o Cruzeiro está entre os líderes do Campeonato Brasileiro e bateu em casa o principal candidato ao título brasileiro, que é o Flamengo. Todo esse contexto é um caminho que você vai colocando no trilho para se ajeitar. Tudo isso faz parte. Você ganhar um grande jogo, você conectar com o seu torcedor, com a torcida comprar o seu barulho, o elenco todo tá junto, todo mundo abraçar a ideia do treinador, Você olha ali e você vê que não é o Cruzeiro de outro dia. É outro Cruzeiro. Todo mundo focado no mesmo negócio, todo mundo junto, comemorando, vibrando pra caralho. O Cruzeiro brigou o jogo inteiro com o Flamengo, com todas as deficiências técnicas que o Cruzeiro ainda tem de um time que está sendo montado tardiamente, né, por todos os erros do passado. O Cruzeiro precisava muito ganhar o jogo de hoje. E o Flamengo, eu acho que o Flamengo jogou mais um jogo de Campeonato Brasileiro, até porque para ele era mesmo mais um jogo de Campeonato Brasileiro. Não representava nada especial para o Flamengo. Agora, o Flamengo tem que saber que ele virou o grande ponto de virada para alguns times no campeonato. Por quê? Porque bater no Flamengo hoje é você bater naquele time que está todo mundo olhando e apontando como favorito. Então todo mundo que for jogar contra o Flamengo vai jogar um pouco mais, porque sabe que ganhar do Flamengo te dá uma condição diferente, te bota num outro patamar, como o Flamengo mesmo gosta, o Bruno Henrique gosta de falar. Então, o Flamengo tem que se ligar que talvez ele não possa jogar jogos muito grandes contra adversários muito fortes, com camisa, com pressão e tal, como se nada fosse, ou como se fosse mais um jogo. Tem que entrar com um negocinho a mais também. Por quê? Porque o adversário vai entrar com tudo que ele tem a mais. A vitória do Cruzeiro hoje é merecida. E não é merecida porque ele é melhor do que o Flamengo, porque ele não é melhor do que o Flamengo. É merecida porque o Cruzeiro levou o jogo ao seu limite. E o Flamengo não. O Flamengo jogou mais um jogo como qualquer outro, sem nenhum ponto fora da curva. Alguns jogadores não conseguiram render. Gerson hoje não foi bem, Pedro não foi bem, o Cebolinha não foi bem. Enfim, tem ali um De La Cruz em alguns momentos e o Arrascaeta que é brincadeira. O Arrascaeta é putaria. Né? O Arrascaeta, para mim, inclusive, já é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui. Mas quem brigou mais, quem teve mais iniciativa de tentar ganhar cada lance e tal, foi o Cruzeiro. O Cruzeiro sentiu que era um time inferior tecnicamente e brigou. E o final do jogo apoteótico não poderia ser melhor para o caminho do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e na sequência da temporada. O Cruzeiro melhora a cada jogo. O que faltava para o Cruzeirense se convencer dessa melhora? Uma grande vitória contra um grande adversário, que não é o caso de jogos contra Red Bull, Palestino, Vila Nova, era o Flamengo. Esse era o jogo. E agora o Cruzeiro conseguiu encontrar esse caminho.